Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A competição, muitas vezes, é uma coisa cruel na sociedade contemporânea. A competição tem levado pessoas a fazer coisas muito ruins, porque num contexto onde a competição é exacerbada, predomina a lei, acaba predominando a lei do mais forte, a lei da selva, a lei do predador. Então, cada um tem que matar um leão por dia, e esse leão pode ser o colega de trabalho. Esse leão pode ser alguém que está dentro de casa. Enfim, cada um procurando o seu espaço, o seu lugar ao sol, numa corrida muito individualista. Muito individualista. Nós vivemos numa sociedade que tem também primado por isso, pelo individualismo. A competição para se entrar numa universidade, competição para uma vaga de emprego, enfim, competição para todo lado. Isso tem adoecido as pessoas, tem separado pessoas, tem afastado pessoas, tem criado barreiras entre as pessoas. De modo que a gente precisa saber como viver em meio a esse contexto de tanta competição, de tanta busca pelo seu lugar, muitas vezes em detrimento do outro, muitas vezes prejudicando o outro. Mas o que importa é que eu alcance o meu lugar, o meu projeto, o meu sonho, a minha meta. O que nós vemos nesse texto de hoje, essas palavras de Jesus aos seus discípulos, nos dá então uma diretriz de como nós podemos sobreviver, de como nós podemos viver em meio a essa sociedade tão competitiva. Em primeiro lugar, sabendo quem você é, sabendo quem nós somos. Jesus usa aqui uma expressão que é extraordinária, quando ele diz: bem-aventurados. Bem-aventurados, ele está dizendo, como são felizes, como são abençoados esses bem-aventurados. É ser feliz. Mas o que é ser feliz, né? Qual o conceito de felicidade que está aí presente na sociedade moderna? Várias coisas, né? Em termos de pensamento sobre a felicidade. Felicidade é algo que está lá na frente. Muita gente vive nessa dimensão, né? Quando eu alcançar aquele objetivo, aí eu serei feliz. Quando eu terminar o meu curso, aí eu vou me realizar, aí eu serei uma pessoa feliz. Quando eu comprar aquela casa ou aquele apartamento, aí eu serei feliz. Quando a gente fizer aquela viagem dos sonhos, né? Aí a gente vai se realizar, a gente vai ser feliz, né? Faz a viagem dos sonhos, viaja e volta, ainda tem um monte de prestações para pagar da viagem e a felicidade acaba rapidinho. Quando eu comprar aquele carro, aí eu vou ser feliz. Esse sonho geralmente não dura mais de 6 meses. O carro novo. O que é ser feliz? É ter bens, é ter dinheiro, é ter prestígio, é ter fama, é ser notado, é ser celebridade. O que é ser feliz?
é não dar satisfação para ninguém, é viver a vida sem dar satisfação para ninguém. O que é ser feliz? O conceito bíblico de felicidade está aqui. Está nessa palavra de Jesus, nos bem-aventurados. Ser feliz não é estar sorrindo o tempo todo, não é estar, né? Estou na bênção, 24 horas por dia. Tem muito crente aí que vive de estou na bênção, né? Você encontra a pessoa em qualquer... Ele está sempre na bênção, ela está sempre na bênção. Eu não acredito nisso, né? Porque a gente não está sempre na bênção, a gente não está sempre lá em cima. A gente tem momentos difíceis. Basta ler os Salmos. Você vai ver os salmistas com toda sinceridade dizendo: angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza e tribulação. Essa é a vida real, essa é a vida verdadeira. Então a felicidade não é essa coisa festiva, né? Sempre está tudo bem. Não é isso, isso não existe. O conceito bíblico de felicidade está nessa palavra. Quando Jesus usa a palavra bem-aventurado, que lá no grego é makarios, essa palavra era aplicada aos deuses. É como que se Jesus estivesse querendo dizer o seguinte, que essa felicidade de que ele está falando é algo divino. Vem dos céus. A sua procedência é o céu. Essa é uma felicidade que não é baseada no empenho humano, embora a gente tenha, claro, momentos felizes por coisas que fazemos. Isso também é certo, evidente. Mas essa felicidade, né, que nos acompanha, que se torna companheira nossa realmente, a despeito das circunstâncias, é algo divino. É um toque de Deus na nossa vida. E ela é possível. Ela é possível, é desejável e é possível. A ilha de Chipre era chamada de Iemácaria, ou seja, ilha feliz. Porque a ilha de Chipre era um pedaço de terra autossuficiente. Ela tinha tudo o que seus habitantes precisavam para ter uma vida tranquila, para ter uma vida boa. Então, essa felicidade espiritual, ela depende do quê? Depende da nossa relação com Jesus, com Deus. Ela está baseada nisso. Volto a dizer, não está baseada em empenho humano, como nós cantamos aqui no hino 68. Né? Essa felicidade, ou essa satisfação, né, em viver, depende, é algo que vem dos céus, é um dom divino, e depende então da nossa relação com Deus. Não foram os Rolling Stones que gravaram aquela música que virou um clássico, né? Satisfaction. E eles ainda cantam essa música dizendo que não encontraram satisfação em lugar nenhum. Muito honestos, né? Não encontrei satisfação em nada, em lugar nenhum. Porque a satisfação, e tem muita gente ainda insatisfeita com a vida que tem, porque essa satisfação não depende do empenho humano. Essa satisfação profunda, que não tem preço, que você não compra nem com Mastercard, nem com Visa e nem com nada, ela vem dos céus. É um dom divino. E depende da nossa relação com Deus. O Deus que quer se relacionar conosco. O Deus que fala conosco. O Deus que estende a mão para nos abençoar. O Deus que não encolhe a sua mão. Nós é que nos afastamos, nós é que esquecemos, nós é que negligenciamos essa comunhão, essa busca, mas as mãos dele continuam estendidas para nos abençoar sempre. Então essa felicidade de viver, a satisfação para viver, é possível. E é o que Jesus está dizendo, bem-aventurados os que me seguem, os que são meus discípulos, minhas discípulas. Então, para a gente viver no meio dessa sociedade tão competitiva que às vezes nos sufoca e a gente acaba
desperdiçando a vida numa correria danada, sem aproveitá-la. Então, a gente precisa saber que em Cristo nós somos abençoados. Nós podemos ser felizes, de verdade. Nós podemos ter satisfação em viver essa vida que aí está, apesar dos desafios e das lutas que sempre também vão existir. A felicidade é possível, sim. Não é a felicidade barata, comercial, mas é a felicidade como um toque de Deus na nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: assim também agora vocês têm tristeza, mas outra vez eu direi a vocês, o seu coração se alegrará, e a sua alegria ninguém poderá tirar. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16. A sua alegria ninguém poderá tirar, porque ela depende da nossa relação. Depende do que eu já fiz, faço e farei por você. É o que Jesus diz para mim, para você, agora de manhã. É possível ter prazer em viver cada dia. Primeiro, a gente tem que saber quem é. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma perspectiva correta de quem somos, uma perspectiva teológica de quem nós somos. E o texto, então, de Jesus, essa bem-aventurança de Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes em espírito. É o mesmo sentido. Bem-aventurados os humildes ou os pobres em espírito. O que ele está querendo dizer com isso? O que significa isso? Ser humilde ou ser pobre não se refere aqui à pobreza material, à condição social de alguém. Não é isso que Jesus está dizendo. Né? Inclusive, na verdade, os profetas aí do sucesso dizem para as pessoas: olha, você pode tudo. Deus, na verdade, está em você. Você é Deus. O poder está em você. Basta que você bote isso para fora. O poder está em você. O poder para ser feliz, o poder para ter uma vida de sucesso está em você. Todo o potencial está em você. Essa é a temática dessas palestras de motivação, dos livros de autoajuda. E nós não estamos falando aqui de autoajuda, mas estamos falando aqui de ajuda do alto, que é muito diferente. Então essa história de que o poder está em você, você pode tudo, tem levado muita gente a uma frustração tremenda, porque o poder para fazer tudo não está em nós, o poder para conduzirmos a nossa vida a bom termo não está em nós. Por que as pessoas estão tão infelizes? Porque o consumo de drogas aumenta cada vez mais. As pessoas estão insatisfeitas, infelizes, embora a tecnologia esteja aí para ajudar as pessoas, embora a ciência esteja aí para abrir caminho para muita coisa, mas parece que isso não é suficiente. E de fato não é. Porque o grande anseio do ser humano não é por tecnologia e ciência, por melhores que sejam essas coisas, por mais importantes que sejam, sim, mas o grande anseio é espiritual. Está lá no íntimo, no âmago do ser humano. Então, ser humilde de espírito ou ser pobre de espírito significa o quê? Significa reconhecer que nós precisamos de Deus, reconhecer a nossa falência espiritual. A última palavra de Buda aos seus discípulos foi o seguinte: é preciso lutar até o fim. É preciso lutar até o fim. Lutar para quê? Lutar para se aprimorar. Lutar para ser uma pessoa melhor. E conversando com uma pessoa, não é exatamente budista, mas tem uma simpatia muito grande pelo budismo e por Buda, e ele me dizia: Joel, está muito difícil. Está muito difícil mudar, melhorar. Ser uma pessoa, eu estou lutando, mas está muito difícil. E é muito difícil mesmo.
E não é apenas difícil, na verdade é impossível. É impossível. Se não houver um toque de Deus no coração humano, transformando, redimindo, resgatando, toda a luta vai acabar sendo em glória. Mas quando alguém reconhece que precisa de Deus, que sozinho não vai dar conta de levar a sua vida a bom termo, isso não é ser diminuído, pelo contrário, isso é uma grandeza. Reconhecer que a gente efetivamente precisa de Deus, que a gente está falido espiritualmente. A cidade de Laodiceia, que é descrita lá no livro do Apocalipse, era uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha passado por um terremoto muito sério, mas porque tinha muito dinheiro, não precisou de nenhum centavo de Roma. Se pensar, não, nós não queremos nenhum dinheiro de Roma, nós não precisamos. Porque era um centro financeiro, Laodiceia, era um centro medicinal, Laodiceia tinha lá um laboratório que produzia um colírio, né, para os olhos, que era fantástico. Os viajantes daqueles desertos que chegavam com os olhos vermelhos, irritadíssimos, esse colírio aliviava esses incômodos. Então era desejado. Era um centro também têxtil. Se produzia uma lã vermelha, escarlate, lá em Laodiceia, que era usada para produzir os vestidos, as roupas mais desejadas daquela época. Então era uma cidade rica. E a igreja de Laodiceia respirou essa atmosfera, né? E a igreja se considerava também rica, e praticamente na prática a igreja se dizia autônoma. Ela tinha tudo o que necessitava e, na verdade, ela estava declarando que não precisava nem de Deus. Por isso Jesus diz lá para Laodiceia o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Jesus falando para uma igreja isso, para a igreja de Laodiceia. E Jesus dizendo: vocês são pobres, miseráveis e nus, na verdade. Vocês precisam é de mim. Então, se alguém abrir a porta, eu vou entrar. E aí vai acontecer uma festa. Mas é preciso que eu esteja presente. Então, ser humilde de espírito é reconhecer isso. Eu preciso de Deus. Deus, vem para a minha vida. Jesus, eu abro o meu coração. Entra na minha vida, faz parte da minha vida. Me abençoa para que eu possa viver a vida como ela merece ser vivida, de verdade. De verdade. Para ser feliz de verdade, para encontrar satisfação de verdade. Então, em meio a uma sociedade tão competitiva, tão exigente, estressante, nós precisamos saber, em primeiro lugar, que nós somos abençoados pelo fato de caminharmos com Jesus. Qualquer pessoa, isso é possível para qualquer pessoa. Nós devemos saber quem somos, teologicamente falando. E nós somos falidos, espiritualmente falando. E por isso nós precisamos de Deus. Isso é ser humilde de espírito. É dizer: Deus, eu preciso de Ti. Diante das nossas lutas, nós precisamos recorrer primeiramente a Deus. Né? Dentro do problema, muitas vezes a gente busca um monte de soluções. E por último, quando o negócio já está lá, que não tem, a gente lembra de orar. Então vamos fazer o contrário. Né? Primeiro, ora, busca Deus, pede sabedoria e vai agindo. E vai agindo. E vai trabalhando. E finalmente, nós podemos viver em meio a uma sociedade tão competitiva e sobreviver, não apenas sabendo que somos abençoados já, não apenas tendo uma perspectiva teológica correta, né, de quem somos, devemos ser humildes de espírito, reconhecendo que precisamos de Deus. E, finalmente, nós temos que ter consciência que pertencemos a uma sociedade alternativa. Que nós pertencemos a uma sociedade alternativa. Que sociedade é essa? É o que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados, como são felizes
os pobres em espírito, ou os humildes em espírito, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que sem Deus estão falidos mesmo. E desse é o reino dos céus. O reino dos céus. Reino dos céus ou reino de Deus são expressões sinônimas. Reino dos céus significa a presença de Deus e dos seus atos em qualquer lugar onde ele esteja. Onde Deus estiver, ali está presente o seu reino. O reino de Deus é o reino do amor, é o reino que aproxima as pessoas, é o reino que derruba barreiras. Essa é a sociedade alternativa que prega o Evangelho, uma sociedade sem barreiras. Não é o que Paulo escreve a respeito de Jesus, que Jesus veio quebrar a barreira, a parede que separava os homens e aproximá-los. Acontece que nós vivemos num mundo onde os muros estão sendo construídos, as cercas estão sendo construídas cada vez mais. Uma reportagem que eu estava vendo há algum tempo atrás falava sobre os muros espalhados mundo afora. Muros políticos, muros raciais, muros sociais, e aqui eu não estou falando de muros figurados, de muros concretos, de muros de concreto, como aquele muro construído lá na Palestina para separar judeus e palestinos. Um muro imenso, 7 metros para cima, mais não sei quantos metros para baixo, acho até que é para nenhum tatu palestino passar para o outro lado, né? É para separar tudo mesmo. Muros aqui na América Latina que separam ricos e pobres. Muros na Europa. Muros na Ásia. Muros, 70 muros, mais ou menos, muros e cercas espalhados mundo afora, separando pessoas, separando famílias, inclusive. Essa é a sociedade que aí está. Uma sociedade competitiva, uma sociedade individualista, uma sociedade que separa as pessoas, que afasta uns dos outros, irmãos, familiares, amigos. Mas existe a proposta de uma sociedade alternativa, que é a sociedade baseada nos valores do reino de Deus. E Paulo, falando a respeito do reino de Deus, ele diz: o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são os valores do reino de Deus, dessa sociedade alternativa que a igreja, como agência, deve anunciar e deve plantar. Então é possível, sim, é possível sobreviver em meio a essa sociedade tão competitiva, tão estressante. É possível porque o reino de Deus já está presente. O reino de Deus, ou o reino dos céus, não é um projeto para o futuro, mas ele já está presente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque dos tais, bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes em espírito, porque dos tais será, não, porque dos tais é o reino dos céus. O reino da aproximação, o reino da tolerância, o reino do amor, o reino da amizade, o reino da solidariedade, o reino onde se busca o entendimento, o reino da ética, que tem como sinal maior o amor. Essa sociedade já está presente mundo afora. O reino de Deus, ele está se espalhando. Se o mal cresce de um lado, o bem também está se espalhando, gente, mundo afora. Não nos esqueçamos disso. Né? Deus não abandonou esse mundo à sua própria sorte. A história continua nas mãos de Deus. E se o mal caminha de um lado, o bem também está caminhando de outro lado. O reino de Deus está se espalhando. Ele está sendo implantado. Ele vai ser implantado definitivamente quando Jesus voltar. Aí o reino vai ser implantado definitivamente.
Mas as suas bases já estão sendo lançadas hoje, agora, mundo afora. E nós participamos desse projeto. Que maravilha, que bênção, que coisa extraordinária. Como viver em meio a uma sociedade tão competitiva, tão desgastante, tão estressante, tão individualista? Em primeiro lugar, sabendo que em Cristo nós já somos abençoados, que a vida pode ser feliz sim. Bem-aventurados, como são felizes os pobres ou os humildes em espírito, aqueles que não se acham autossuficientes, autônomos, mas que reconhecem: eu preciso de Deus. E aqueles que têm consciência de que já participam de uma sociedade alternativa. Não é para ficar fechado nesse grupo alternativo, não. Né? Ficar, que bom que nós somos abençoados, que maravilha a gente viver nesse nosso mundinho espiritual. Não, é para espalhar. É para espalhar. Os valores dessa sociedade alternativa do reino dos céus, do reino de Deus, têm que ser espalhados. Lá onde você trabalha, onde você mora, onde você vive, por onde você passa, os valores do reino, né? Justiça, paz e alegria precisam ser espalhados. A gente que já conhece esse reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá para viver e ser feliz e viver satisfeito, mesmo em meio a uma sociedade tão competitiva. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Amém.